Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, primeiro eu quero dar os parabéns, eu sei que em termos de carreira, o senhor teve uma merecida promoção importantíssima, passando da seccional para da Inter 4. Agora, mas também em termos de trabalho, é quase que um presente de grego, não é não? Bom, em primeiro lugar, eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui, onde sempre recebi total apoio, nos dando momentos para que pudéssemos demonstrar o trabalho que a Polícia Civil sempre desenvolveu. E é óbvio, estamos indo ao Inter 4, mas a responsabilidade, eu diria que é multiplicada por 7, em decorrência do número de seccionais, que ao invés de uma, hoje teremos 7, além do número dos policiais, e a responsabilidade no tocante à criminalidade, providências administrativas e outras situações que deverão ser enfrentadas. Faz um resumo do Inter 4. Quantos delegados vão estar sob a sua jurisdição? Quantos funcionários? Quantos municípios? O Inter 4 gira em torno de 89 municípios, uma população aproximada de 2 milhões de habitantes, com a Polícia Civil contando com em torno de 1.300 funcionários, em torno de 190 delegados de polícia, uns 130 funcionários administrativos. Esse seria mais ou menos um resumo, obviamente com 7 delegacias seccionais de polícia. Doutor Valencisi, qual o maior desafio de assumir um cargo? Pelo que o senhor está falando aí, o senhor vai ter em torno de 15% dos municípios do estado de São Paulo vão estar sobre a sua jurisdição. Qual o maior desafio de assumir um cargo desse? A coisa que é a primeira preocupação de um delegado. Em primeiro lugar, eu diria que o grande desafio é dar sequência ao trabalho desenvolvido pelo diretor anterior, o doutor Licurgo. O Inter vem funcionando muito bem, então é importante se manter esse nível de produtividade. Eu preferia pegar um time perdendo, é mais fácil do que se assumir a responsabilidade por um time quando está ganhando. Entretanto, o nosso objetivo é dar continuidade a tudo aquilo que é bom para que tenha prosseguimento, aproveitando os recursos materiais, recursos humanos. E eu diria que um enfoque especial será dado no combate ao crime organizado, no combate ao tráfico de entorpecentes, que está intimamente relacionado, e além disso o tráfico de entorpecente alavanca outros tipos de crimes. E em se combatendo o tráfico, fatalmente nós conseguiremos também diminuir outros tipos de crimes que tendem a enfrentar a sociedade, a causar a insegurança e a preocupação à sociedade. Crimes de morte, a maior porcentagem é problema de droga, né, doutor Valencisi? A experiência e os dados estatísticos demonstram realmente isso. Ou é a vingança pela concorrência, ou pelo fato do não pagamento em decorrência do até o usuário que consumiu, comprou e não pagou, às vezes acaba morrendo. Ou mesmo aquele que o traficante entende que o delatou e ele acaba tirando a vida, além de outros crimes, como a prática do tráfico para capitalizar o crime organizado, ou o roubo que é praticado, os homicídios, como já mencionamos, e outros tipos de crimes que acontecem e que estão intimamente relacionados com o tráfico de drogas. É importante colocar isso até para o jovem, às vezes, que está começando a usar droga, né? Não pagou, está morto, né, doutor Valencisi? É a lei do cão aí mesmo, né? Quer dizer, o cara ficou devendo para um traficante, ele tem prazo para arrumar o dinheiro, se ele que trata de roubar, fazer o que ele tiver para pagar, porque se não pagar, está morto. Essa é a grande realidade, não é? Não tem dúvida, o usuário deve saber que nos primeiros momentos de seu
início no consumo de drogas, ele tem às vezes uma primeira porção até fornecida graciosamente pelo traficante. Entretanto, posteriormente o dinheiro acaba, ele vai ter que providenciar, praticar crime para conseguir a droga ou até mesmo trabalhar para o traficante como intermediário. E se não pagar, efetivamente o pagamento será pela morte. Então nós temos dois tipos de morte: a morte pelo consumo de drogas, porque vai caminhando para essa situação, ou até pelo não pagamento, pelo desencontro com o traficante. Toda vez que há uma mudança de direção, de administração, até na iniciativa privada é assim, existe remanejamento de cargos. Logicamente, deverá haver muitos remanejamentos. O senhor já pode adiantar alguma coisa ou ainda está em projeto de estudo isso? Não, é óbvio que em toda mudança de chefia, nós procuramos trabalhar com aqueles policiais que têm o mesmo perfil, aquela forma de atuação, e é claro que vão ocorrer mudanças, sim, já existem situações bem planejadas, bem definidas, entretanto, por questões até de ética, de planejamento, de estratégia, é prematuro fazer a divulgação. Bom, o senhor ficou 2 anos na seccional de Bauru, veio lá de Ribeirão Preto, onde o senhor marcou época no processo contra o nosso ex-ministro Palocci. E o tempo provou que o senhor estava com a razão, né? Porque de lá para cá, o envolvimento dele com corrupção foi muito grande, né, doutor Valencisi? Eu não direi especificamente nesse caso, mas em todas as situações em que se trabalha, quando não se aplica ou não ocorre a justiça de forma imediata, nada como o tempo para demonstrar a ocorrência de certas situações que efetivamente são verídicas e que demonstram a participação de pessoas em diversos tipos de crimes. Nova lei das cautelares. O que mudou para o delegado de polícia? Como que o senhor, com a experiência que o senhor tem, viu essa nova lei? Acha que a médio prazo vai causar benefícios, vai causar preocupações? Como é que o senhor analisa? Muita gente critica essa legislação, entretanto eu vejo de forma diferente. Em primeiro lugar, eu entendo que essa lei está vindo aí para beneficiar aquelas pessoas que não dispõem de recursos econômicos, financeiros, as pessoas consideradas pobres, porque elas terão a oportunidade de se praticarem um crime, de acordo com a situação econômica. O delegado de polícia, a autoridade policial que realmente preside um auto de prisão em flagrante delito, vai fixar o valor na fiança que será arbitrada. Então ela terá essa oportunidade. É claro que aquela pessoa considerada rica, de posse, ela terá uma fiança majorada por um número X de valores e deverá efetuar o pagamento. Além do mais, em certas situações, o próprio delegado poderá deixar de arbitrar a fiança. Eu diria que é uma lei que valoriza sobremaneira a Polícia Civil, valoriza de forma muito grande a atuação do delegado de polícia, porque o delegado de polícia, naquele primeiro instante, ele vai decidir sobre o arbitramento ou não de fiança, deverá fundamentar a sua decisão e, além do mais, ao presidir um auto de prisão em flagrante delito, ele deve promover de forma bastante correta o carregamento das provas para os autos, porque o juiz, na sequência, irá decidir até transformar, de acordo com aquelas provas coligidas naquele momento pela autoridade policial, se vai decretar prisão preventiva ou se vai conceder algum tipo de liberdade, ou até mesmo em outros tipos de crimes, o arbitramento de fiança, que não caberá ao delegado de polícia. Aumenta bastante o poder do delegado de polícia, né, doutor?
eu tenho plena convicção de que aumenta bastante. E isso vem de acordo com a nova sistemática, com a nova legislação, onde muitas situações já devem ser definidas já de imediato, na apresentação do fato. A autoridade policial que irá já decidir se tomar uma providência de imediato. E é de se destacar ainda que nesses casos em que o delegado arbitra a fiança e a pessoa sendo colocada em liberdade, tempos atrás, o próprio juiz, já nos primeiros momentos, tendo contato com aquela prisão, já concedia a liberdade provisória sem fiança, sendo tudo isso em obediência à legislação vigente. Claro que vai ter muita revisão, porque aproximadamente 300 mil pessoas estão com prisão provisória no Brasil, né? O senhor acredita que pode haver até um esvaziamento de presídios em função disso, nessa análise? Como é que o senhor enxerga? Eu não diria o esvaziamento dos presídios, mas eu diria que o juiz, fatalmente, ou obrigatoriamente, ele, como faz, ele tem que analisar com bastante cautela, e aqueles casos em que realmente a pessoa tem o direito ao benefício será concedido, mas jamais é um esvaziamento, porque aquele bandido perigoso, de grandes crimes que teria praticado, ele não será, claro, colocado em liberdade. Já chegou pergunta de telespectador aqui, ó. José Leme, da Nova Paulista. Parabenizo o delegado Valencisi pelo seu trabalho à frente da Polícia Civil de Bauru e agora junto a The Inter 4. O que o doutor acha da contratação dos policiais na hora de folga? Boa pergunta. Para a segurança da cidade e da instalação da Guarda Municipal de Bauru. Veja bem, eu já, num outro programa, eu me manifestei. Eu, pessoalmente, entendo que o policial tem que ter um salário digno para desenvolver suas funções e, consequentemente, no seu momento de folga, ter o benefício dessa folga para conviver com a sua família, para descansar, porque ao retorno ao trabalho, ele novamente estará descansado e em condições para desenvolver o seu trabalho, em condições de atender adequadamente à sociedade. E continua ainda, doutor Valencisi, o delegado do Estado de São Paulo é um dos piores remunerados no país. Existe realmente essa situação da remuneração que está sendo discutida, está sendo questionada, mas eu tenho plena convicção de que o governador irá atender eu acho que hoje parece-me que sai alguma coisa em cima de aumento da Polícia Civil no Estado de São Paulo. Em matéria e notícia oficial, nós não temos conhecimento. Sabemos pelos comentários existentes, pela imprensa, de que talvez seja anunciado um índice. Mas o que eu posso deixar bem claro é que ontem mesmo tivemos reunião com o delegado-geral e onde foi discutido esse assunto. E o importante, como é a meta do governo que está sendo demonstrada, é a valorização do policial. Não só no aspecto financeiro, mas também no aspecto profissional, tendo um policial devidamente treinado, qualificado, com a realização de cursos e também com um salário digno para desenvolver suas funções e para que realmente esteja motivado. E mais, dentro desse contexto, um trabalho de beneficiar com relação às promoções, para que não se aguarde 10, 15, 20 anos, mas no decorrer de todo esse período haverão estudos com essa finalidade de se definir com relação às promoções dos policiais. O treinamento de policial civil deixa a desejar, doutor Valencisi? O The Inter 4, já há tempos, na época do Dr. Cugo, tem se preocupado muito com esse tipo de treinamento, de orientação, e eu não posso, em hipótese alguma, falar que deixa a desejar. Muito pelo contrário, tem acontecido cursos, inclusive cursos de abordagem policial, cursos de tiro, cursos de investigações, cursos para se ter conhecimento
das ferramentas da inteligência que a Polícia Civil dispõe para que o policial saiba utilizá-las adequadamente. Nós mesmos tivemos a oportunidade de ministrar na Academia de Polícia o curso de investigação sobre extorsões no tocante a sequestros. Então, para que o policial saiba realmente o que está fazendo ao ser uma pessoa sequestrada, para que adote-se as normas, priorizando sempre a vida da vítima, a vida daquela pessoa que tem como objetivo o retorno à sua família e, consequentemente, o não pagamento do valor exigido. Sequestro diminuiu ou é a mídia que já fala menos de sequestro hoje? Não, diminuiu bastante, sim, em decorrência de todo esse trabalho que vem se desenvolvendo, e se demonstra que é o tipo do crime, aliás, nenhum crime compensa, muito menos esse, porque o trabalho é feito com muita inteligência, muita perspicácia, e os sequestradores têm o seu caminho direcionado para a cadeia. Ultimamente parece-me que muitos casos foram solucionados numa sequência, né? Isso inibe um pouco também, né, doutor? Mas não tem dúvida, porque o marginal, ele pratica o crime ao saber da política de repressão, da forma como é investigado o crime em determinados locais. E sabedor que é de que o fato não dará certo, ele vai pensar muito antes de praticar esse crime em determinados lugares. Por isso que nós entendemos, e nós vamos querer, durante todo esse tempo, policiais que trabalhem, policiais operacionais, policiais que vão à rua e enfrentem com severidade o crime. Essas explosões de caixa eletrônico aí na nossa região está bem raro ainda, né, doutor Valencisi? Ou já tem vários casos por aqui também? Não, em hipótese alguma. Pelo menos que é do nosso conhecimento, e mais tocante ainda a área da seccional, onde eu trabalhei até recentemente, são pouquíssimos casos, ínfimos, então se demonstra o trabalho. E analisando isso em âmbito do Estado, nós vimos em muitas situações a prisão de pessoas envolvidas com essas explosões de caixas eletrônicos. O Pedro Valentim pergunta ao doutor Valencisi: doutor, de acordo com várias reportagens da Folha de São Paulo, a cúpula da Polícia Civil foi contra a continuidade do secretário de Segurança Pública do Estado, Antônio Ferreira Lima, porque ele estaria sendo rígido na corregedoria que abriu processo administrativo e investigação contra mais de 2.200 delegados. O senhor tem informação de como andam essas investigações e se ainda existe pressão para que o secretário seja trocado? Em primeiro lugar, deixar bem claro que não há qualquer situação no tocante à cúpula da Polícia Civil em relação a qualquer saída do secretário. Muito pelo contrário, o secretário é muito respeitado dentro da cúpula da Polícia Civil, e a cúpula é totalmente a favor desse secretário, com o qual mantém excelente relacionamento. E nós somos pessoas de bem, assim como o secretário é pessoa de bem, merece todo o respeito, um homem honesto, correto e honrado. Portanto, merece todo o apoio no tocante à nossa parte e no tocante, eu posso dizer, a toda a Polícia Civil, as pessoas de bem, as pessoas que têm compromisso com a sociedade, com a instituição policial, com a justiça, sempre vão respeitar o doutor Antônio Ferreira Pinto, um homem que mudou a instituição policial civil para o bem. A corregedoria lá está. Nós não temos medo da corregedoria em hipótese alguma, porque nós temos que estar juntos com a corregedoria, dar apoio para a corregedoria. Agora, quem pratica coisas erradas, quem pratica crime, efetivamente tem que ter medo, porque ele será alcançado pelas garras da corregedoria, que realmente deve atuar com extremo rigor para que o corrupto, que eu diria que o policial corrupto, ele não é um policial corrupto, ele é um bandido que está ocupando a instituição policial para
para a prática de certos crimes. Esse tem que ser banido. E o doutor Ferreira Pinto sempre valorizou e modificou uma série de situações a bem da Polícia Civil, como é o caso do termo circunstanciado, como é a situação da escolta, que antes a Polícia Civil tinha que fazer praticamente em muitas situações aí com dificuldades, e ele organizou, definiu, e a Polícia Civil hoje tem como atribuição, como deve realmente ser, a investigação policial ou inquérito policial. E outras situações que ele deu provas tranquilas, quando em muito tempos atrás houve um engodo, um engano, não se definia, o doutor Ferreira chegou, definiu. Portanto, é um homem que merece todo o respeito do mundo. E bandido tem tudo quanto é profissão, né, doutor? Não tem dúvida, se fosse privilégio ou exclusividade só da Polícia Civil, haveria uma forma de resolver. Mas nós temos esse envolvimento em todas as situações. E até me dá a oportunidade de dizer, tem muita gente que às vezes reclama do salário. Então, se for assim, quem é pobre, que vive do salário mínimo, teria o direito de praticar os roubos por aí, e muito pelo contrário, são as pessoas que nos dão os exemplos mais claros e que devem ser imitados. E o policial não pode também condicionar a sua prestação de serviços ao seu salário. Ele deve sim reivindicar com respeito, com dignidade, respeito à sociedade, e assim conseguir, junto ao governo, se discutindo dentro das normas de urbanidade. Eu vi, não sei se foi na Globo ou na Record, domingo, não sei se é verdade, de cada 2, 3 meses um delegado pede demissão no estado de São Paulo. É verdade isso? Eu tenho conhecimento dessa situação com base em noticiário de imprensa, mas eu não tenho conhecimento com toda seriedade real de quantos delegados saem. Mas eu não acredito que seriam tantos assim, porque senão nós estaríamos com menos gente ainda. E quando existe os concursos para delegado, nós vemos muita gente participando desses concursos com o objetivo de se trabalhar. Tem muitas cidades sem delegado? Policial. Tem muitas cidades sem delegado? Eu vou falar aqui de Bauru, com toda a franqueza em âmbito do departamento, eu não tenho condições de citar, mas aqui em Bauru temos poucas cidades, e são as cidades onde há uma carga menor de trabalho e que é possível a autoridade policial de uma outra delegacia responder por aquela unidade policial. Joaquim Mendonça Sobrinho, advogado, cumprimenta o professor Duda e parabeniza o doutor Valencisi pelo comando do DINTER 4, desejando-lhe muito sucesso. O senhor disse em uma entrevista que prefere trabalhar com um policial bom a trabalhar com 10 ruins. Oxalá que todos os policiais que estão sob o seu comando sejam muito bons, pois o senhor tem conduzido com dignidade e ética esse trabalho. Basta olharmos os índices criminais. O senhor conseguiu reduzi-los e agora estamos confiantes que a criminalidade vai diminuir ainda mais nesses 89 municípios. Um grande abraço. Eu agradeço as palavras do doutor Joaquim e acredito, atribuo até a bondade dele, essas citações, mas eu quero deixar claro que é um trabalho de equipe, não fui eu que fiz, mas foram os policiais de bem, em conjunto conosco, proporcionando esse resultado de fato altamente positivo. Destacando-se também o trabalho que é feito pela Polícia Militar, que tem muito, influi no combate à criminalidade. E realmente eu falo e reafirmo, eu prefiro trabalhar com um policial bom só do que com 10 atrapalhando, porque eu serei cobrado pelos 10. Entretanto, se eu tiver um bom, ele vai fazer um trabalho por 2 ou 3 e aqueles 10 que não prestam não vão atrapalhar. Então, deixar bem claro o seguinte, quem não se enquadrar, quem não desenvolver suas funções de forma adequada, fatalmente irá para o acostamento. Entretanto, aqueles que têm compromisso com a instituição, com o trabalho e que são policiais efetivamente vocacionados, terão todo o apoio e todo o respaldo da administração. Nilza, do centro da cidade. Professor, por que o senhor não convida para uma entrevista o secretário de Segurança Pública? Nós temos muitas perguntas para fazer a ele, até mesmo porque o conheci como policial na cidade de Bauru. Abraço ao senhor
professor, e ao Dr. Valencisi pelo seu brilhante trabalho na cidade. Na área, nós já entrevistamos todos os secretários da segurança, a gente sempre entrevista aqui. E na administração do Alckmin da outra vez era muito mais fácil entrevistar secretários. O Alckmin é mais aberto. Com o Serra a coisa ficou um pouco mais difícil. E a Nádia vê os contatos que tem que fazer e convidar o secretário para ser entrevistado por nós, sim. Os anteriores todos vieram aqui. Exatamente, eu tenho plena convicção de que ele atenderá ao convite, ele virá, porque em todas as situações que nós temos a oportunidade de conversar com ele, ele sempre menciona Bauru, a cidade que ele trabalhou, a região de Bauru onde ele trabalhou, e sempre demonstra uma preocupação muito grande com a segurança nesta região. O Luiz Carlos mora na Bela Vista. Queria saber do delegado sobre a investigação da Protege, aqueles túneis que foram abertos próximos à rodoviária. Nunca mais se ouviu falar mais nada sobre o assunto. Não, ao contrário do que se pensa, inclusive recentemente outros segmentos da imprensa nos procuraram Globo, e foi comentado sobre esse assunto. Muita gente pensa que está parado. Não está parado. Os trabalhos estão em andamento pela DIG. Acontece que um fato dessa complexidade, onde se demonstra o envolvimento do crime organizado, não se esclarece de um momento para o outro. Então, estão sendo realizadas as investigações e, se Deus quiser, esse fato também será esclarecido. Nós temos demonstrado crimes graves que aconteceram aqui na cidade e a grande maioria deles foram devidamente esclarecidos. Na grande mídia, o que eu vi outro dia é que parece-me que não taparam o túnel até agora, né? E até o prefeito de Bauru dando quem compete tapar o túnel, não tapar o túnel. Isso que parece-me que está meio... É importante dizer o seguinte: já foi constatado pelo Instituto de Criminalística, foram constatados, melhor dizendo, os problemas existentes naquele local, porque o túnel pode vir a se desmoronar, claro. Casas que lá estão podem acontecer, podem provocar uma situação muito delicada. Já foi comunicada à Prefeitura, ao Poder Judiciário, sobre toda essa situação, porque não há mais interesse em exame pericial e mais nada com relação ao túnel, que realmente deve ser desmontado, deve ser tampado, enfim, situações que não cabem à Polícia Civil adotar essa providência. É uma obra de engenharia mesmo, tudo. Não tem dúvida, é uma obra muito grande de engenharia, onde tiveram um tempo muito grande, tiveram ali aproximadamente 8, 9 meses para trabalharem naquele local, com muita tranquilidade, e realmente são pessoas que conhecem o sistema de escavação, utilizaram máquinas, ferramentas adequadas para fazer aquele túnel. Paulo Ferrão, da Vila Souto. Como que está a saída da Polícia Civil do Detran? Isto vai realmente acontecer? Da Ciretran ou Detran? Não tem dúvida, já está definido, já tem o decreto do governador que já definiu. Entretanto, existe uma fase de transição. Não é uma situação de se passar daqui para lá ou para tal lugar e acabou, não. Todo mundo conhece a complexidade do Detran, o atendimento ao público, as dificuldades que existem na elaboração de documentos, enfim, uma série de situações que realmente precisa se ter cautela. E quem administrou o Detran até hoje foi a Polícia Civil, e não se pode passar de um momento para o outro sem mais nem menos. É importante esse momento de transição que efetivamente está acontecendo. Entretanto, somente o senhor governador que vai definir o momento exato, mas eu acredito que ainda haverá um tempo mais ou menos extenso para concretizar, para se fechar essa transição. Bauru continua ainda entre as cidades com mais de 300 mil habitantes como uma
de menor violência, doutor Valenciz? Não tem dúvida, eu acredito que Bauru tem em torno de 400 mil habitantes 400. Atualmente, e graças a Deus, graças ao trabalho desenvolvido pelos policiais, e quando se fala em segurança, não se fala só da polícia, se fala de uma série de instituições, a própria comunidade, os consegues que participam, a imprensa, nós tivemos colaboração da imprensa em inúmeras situações, tudo isso tem colaborado para que efetivamente a cidade de Bauru seja uma das menos violentas do estado de São Paulo. Reginaldo da Vila São Paulo. Doutor Valenciz, aquele episódio onde um meliante algemado que fugiu da delegacia enquanto era lavrado o boletim de ocorrência mostra que a delegacia precisa de mais melhorias. E que fim levou esse caso? Alguém foi punido? Eu agradeço essa pessoa por essa pergunta e me proporciona dar a resposta adequada. Em primeiro lugar, o plantão policial é um local adequado, moderno e em condições de segurança. Agora, se não fecharem a porta da cela, é óbvio que se alguém tiver oportunidade vai sair, como infelizmente aconteceu naquela época. Aquilo tudo foi encaminhado para a Corregedoria da Polícia Civil, o fato está sendo apurado para a aplicação das medidas administrativas pertinentes. Entretanto, é de se ressaltar que aqueles mesmos policiais que estavam de plantão naquela noite procederam à recaptura daquele indivíduo que foi recabiado posteriormente para o centro de detenção provisória. Então, a resposta à sociedade foi dada de forma clara, transparente. Na mesma noite? Assim, não foi na mesma noite. Demoraram uns 4, 5 dias. E foi necessário a realização de investigações para se localizar. O indivíduo foi localizado e recapturado. E os policiais, é claro, que estão prestando os seus esclarecimentos junto à Corregedoria. Bom, acho que nós abrangemos tudo o que poderia dizer, mas a TV prevê que é cumprimentar. O senhor vai continuar residindo em Bauru? Não tem dúvida, vamos continuar residindo em Bauru. Eu sempre tive uma forma de trabalho. Onde eu trabalhei, cidades pequenas ou cidades grandes, eu sempre residi naquela cidade. Porque é muito importante que o delegado de polícia tenha convivência, contactos com a sociedade, até para se saber os seus problemas, as dificuldades e formas para se enfrentar. Então, é muito importante. E eu posso dizer que da nossa parte haverá um empenho muito grande, um compromisso muito grande com a instituição policial civil, com as outras instituições e sobretudo com a sociedade, porque a sociedade é o nosso patrão. A sociedade é o nosso rei, é ela que paga os impostos, é ela que paga o nosso salário. Então as pessoas, ao comparecerem a um plantão, ao comparecerem a uma delegacia de polícia, têm que ser devidamente atendidas nessa condição, como sendo o nosso patrão, como sendo o nosso rei. Doutor Valenciz, mais alguma coisa? Eu agradeço o apoio que sempre tive de todos os policiais aqui da seccional de Bauru, a área que eu trabalhei, na convivência com outras seccionais também, porque tivemos oportunidade de desenvolvermos atividades em âmbito do DEINTER, casos de roubo de gado quando chegamos aqui, problemas relacionados com o movimento do Sem Terra quando chegamos aqui, e graças a Deus, com todo esse apoio, foi possível a realização de diversos tipos de trabalho e com grande sucesso. E mais recentemente, outros tipos de trabalhos que desenvolvemos, sempre com apoio. Então, eu quero dizer que nós estaremos no departamento representando esses policiais e que eles podem efetivamente contar com o nosso apoio, assim como toda a sociedade. E agradeço à imprensa também, que sempre soube compreender e até aguardar, às vezes, o momento certo para se divulgar uma situação, porque em momentos, alguns, acaba acontecendo o prejuízo pela divulgação. E a imprensa sempre colaborou conosco nessas situações. Doutor Valenciz, muito obrigado pela presença. Ok, viu? Obrigado. E boa sorte no novo cargo aí. Eu que agradeço. Espero que continue com a mesma energia, o mesmo caráter. O senhor chegou em Bauru, já atrás do senhor só veio notícia boa. Que bom. Entendeu? E às vezes nem sempre acontece isso. Obrigado. Com os antecessores do senhor aí, viu? Obrigado. Boa sorte em tudo isso. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e proteja. Claro, claro.
Bom, o pessoal de Bariri continua entrando aí no site da TV Prevê e responde se quer que aumente o número de vereadores em Bariri. Por enquanto, 20% da população de Bariri quer que aumente, 80% é contra aumentar o número de vereadores em Bariri. O site da TV Prevê é www.tvprevê.com.br. Ainda eu quero dizer ao DAI que hoje teve na minha sala o senhor José de Oliveira, que fez a reclamação do vazamento de água, que já, quando ele fez domingo passado, já fazia 10 dias que está vazando água na rua Itiro, aqui que corta Castelo Branco, né? Diz que continua do mesmo jeito. Aliás, o DAI não está nem um pouco preocupado com o vazamento de água. É uma pouca vergonha isso aí. Por onde você anda em Bauru, você vê vazamento de água. E acho que o papel da imprensa, a mão que afaga é a mesma que apedreja. É realmente incentivar as coisas, mas também o DAI já está passando dos limites da negligência na cidade de Bauru. Eu quero agradecer a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.